Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Wagner e eu venho aqui trazer um assunto sobre a palavra de Deus. Eu venho falar do dízimo. O dízimo que é pregado na igreja. Nas igrejas, no modo geral. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que a palavra dízimo, ela vem do hebraico que quer dizer maaser. Maaser quer dizer dízimo. E ela significa 10ª parte. Aser, em hebraico, significa 10. Maaser significa 10ª parte. Então, o dízimo, ele é muito falado nas igrejas. Você entra para a igreja e o que você mais ouve falar, além de diabo, é de dízimo. Mas a pergunta que eu faço é: o dízimo é para ser dado nos dias de hoje? Já que o dízimo, ele foi estabelecido na lei de Moisés, o dízimo é para ser dado hoje. Então, a base da pregação nas igrejas evangélicas é em cima de Malaquias 3:10. E eu vou ler aqui. É o que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor. Então, Malaquias 3, versículo 10 e 11, aqui se refere ao quê? Ao dízimo dos alimentos. Ao dízimo dos alimentos, dos animais, de tudo que eles plantavam e de tudo dos animais que eles criavam, eles levavam a 10ª parte desse dízimo ao templo. Então, quando aqui diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que era a casa do tesouro? A casa do tesouro era justamente o templo lá em Israel. Era lá que era entregue anualmente, veja bem, anualmente era entregue lá os dízimos. Não era todo mês, era anualmente. Para que haja mantimento na minha casa. Mantimento trata-se de quê? De cereal, de trigo, de milho, né? Isso é mantimento, não é dinheiro, mantimento. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que mais o agricultor precisa, meu amigo? O agricultor, ele precisa da chuva. O inimigo do agricultor maior é a falta de chuva. A terra precisa da água. Essa é a fórmula, dentre outras coisas, para que haja um plantio saudável. Sol, chuva, tudo isso faz parte de uma boa plantação. Então, abrir as janelas dos céus
e derramar bênção sem medida era a chuva. Só que é uma linguagem judia, uma linguagem judaica. Ou seja, os judeus falavam muito através de figuras de linguagem. E se nós não entendermos isso e trazermos para os dias atuais, simplesmente nós vamos dizer nas igrejas aquilo que os pastores costumam dizer. Abrir as janelas dos céus é te dar um carro, um apartamento, né, dinheiro na sua conta, fazer você ficar rico, milionário. Não é isso. Não existe essa promessa na Bíblia. Não existe a promessa de Deus de fazer ninguém rico. Deus nos garante o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. E todos nós sabemos que o pão nosso de cada dia é justamente aquilo para o qual você plantou. Você vai colher justamente aquilo que você plantou. Você não pode querer levar uma vida de gente rica quando que você não herdou riqueza nem do seu pai nem da sua mãe, você não ganhou na Mega Sena, você nem tampouco roubou e nem você estudou para isso. Então, cada um vai viver segundo aquilo que plantou. Infelizmente, as pessoas não gostam de dizer essas coisas, mas você não vai querer comparar uma pessoa que trabalha de balconista num supermercado com uma pessoa que trabalha num banco central do Brasil, por exemplo. É óbvio que há uma diferença de salário entre uma e outra. Aquela pessoa que é balconista, ela vai ter o seu pão de cada dia, vai ter seu dinheiro para pagar suas contas, para fazer as suas coisas. Mas é muito diferente do salário daquela que trabalha no Banco Central. Essa pessoa talvez vai poder ter um carro zero, vai poder ter uma casa de praia, vai poder viajar o mundo. Infelizmente, a vida é assim. Nós precisamos entender essa situação. E às vezes na igreja, ali existe advogados, médicos, balconistas, faxineiros, existem todo tipo de trabalhador. Todo tipo de trabalhador. Cada um tem um salário diferente um do outro. Cada um tem um salário diferente um do outro. Eu não posso comparar uma pessoa com a outra. Essa é a grande realidade. Continuando aqui o versículo 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Aqui que está o X da questão. Os pastores, a grande maioria deles, se utiliza desse versículo aqui para dizer que o devorador é o diabo, é o capeta, é o Satanás que atormenta a tua vida financeira caso você não dê o seu dízimo à igreja. Caso você não leve o seu dízimo para a igreja. Então, o diabo, ele é o resultado da sua desobediência. Ele certamente vai devorar a tua vida financeira para que você fique completamente arrasado. Mas isso aqui não tem nada a ver com o diabo. Aqui está dizendo, por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Este devorador aqui está relacionado a uns gafanhotos que existia lá naquela época e que existe também até hoje. Esses devoradores, esses gafanhotos, eles era enviado pelo próprio Deus para consumir a lavoura, consumir tudo aquilo que aquela pessoa que desobedeceu perdesse tudo, para aprender
que ela não podia desobedecer uma lei como essa. Era uma lei de Deus. Naquela época, no Velho Testamento, gente, todo mundo sabe, era olho por olho, dente por dente. A coisa acontecia para valer. Não era brincadeira. E aqui não era algo que o diabo que ia lá e acabava e arrasava com tudo. Não. Aquilo lá era algo entre Deus e o povo de Israel. Era um assunto entre Deus e o povo de Israel. Aí, continuando. A vossa vide no campo não será estéril. Entendeu? A vossa vide no campo. Não é a vossa vide no banco. Não é no banco, é no campo. Não seja estéril. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, quando os judeus cumpriam com isso aqui, eles tinham a sua vida financeira toda muito bem organizada e próspera, porque Deus assim fazia com que eles vivessem bem. Lembrando que eu quero ler aqui Malaquias, capítulo 1, para deixar bem claro aqui que Malaquias é um livro da lei, não é um livro do Novo Pacto, é um livro do Velho Pacto, do Velho Testamento. Portanto, Malaquias, olha, capítulo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Ou seja, Malaquias é um livro da lei onde trata-se de uma sentença pronunciada pelo Senhor contra o povo de Israel, por intermédio de Malaquias. Não é uma sentença pronunciada pelo Senhor contra o povo brasileiro, contra o povo americano, contra o povo chinês, francês, italiano, japonês. Não, é uma sentença contra o povo de Israel. Que isso fique bem claro. Agora, eu vou ler Números 18, 21, para mostrar que o dízimo foi instituído por Deus para abençoar os levitas, para mantimento dos sacerdotes levitas. Então aqui diz assim, Números, capítulo 18 e versículo 25. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aí, pulando para o 28, diz assim: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Ou seja, além das 11 tribos de Israel trazerem o dízimo uma vez ao ano ao templo para mantimento da casa do Senhor, né, para suprir as necessidades dos levitas, que eram homens que cuidavam do templo. Além disso, os próprios levitas tinham que tirar o dízimo dos dízimos para entregar ao Senhor. Vocês entendem? Olha, aqui em Números 18, 23 diz assim: mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas.
estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Ou seja, os filhos de Israel ganharam as suas terras, menos os levitas. Os levitas ficaram para serviço na casa do Senhor. Aos filhos de Levi, capítulo 18, versículo 21, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ou seja, cabia aos levitas cuidar do templo em Israel. E aí vocês vão dizer, mas o que fala o Novo Testamento? Mateus 23 é o que é mais usado pelos evangélicos para justificarem que Jesus Cristo ele apregoou o dízimo. Ele confirmou o dízimo. Mas não. O que nós precisamos entender também é que Jesus, ele nasceu judeu, debaixo da lei de Moisés, e ele precisava, como judeu, cumprir a lei de Moisés. Ele precisava cumprir a lei de Moisés. Portanto, quando ele diz aqui, em Mateus 23, capítulo 23, versículo 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, o amor, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, veja bem, o que Jesus está dizendo aqui? Ai de vós, escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Eram judeus ferrenhos, judeus que praticavam a lei de Moisés, né? E os fariseus eram como se fosse pessoas que desacreditavam, né, na lei. E Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles que estavam debaixo da lei davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Claro, o dízimo era mantimento, certo? Mas Jesus disse, vocês tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei de Moisés: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, porque faz parte da lei, e ali Jesus não estava para impedi-los de cumprir a lei de Moisés, mas ele estava querendo dizer o seguinte, que o mais importante seria que eles não omitissem a justiça, a misericórdia e a fé, porque eles praticavam a lei no sentido... eles praticavam a lei ali na questão prática. Ah, tá, eu vou levar o endro, vou levar a hortelã e o cominho. Mas não tinham misericórdia. Não praticavam a justiça divina e não tinham fé. Porque tem muitas pessoas que praticam obras, nós sabemos disso, que há muitas pessoas que praticam obras da fé, obras, né? Mas não tem amor. Não tem amor. É simplesmente a aparência. É simplesmente aquilo que você consegue ver.
mas aquilo que está dentro do coração delas não é amor. É feito simplesmente por obrigação. Então foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. Então o dízimo que é pregado na igreja não é mais para ser aplicado nos dias de hoje. O dízimo era uma obra da lei. E Cristo veio abolir a lei de Moisés. Ele veio anular a lei de Moisés, né? Como diz lá em Romanos. Vamos ler lá em Romanos? Deixa eu abrir aqui. Romanos 10, 4, que diz assim: porque o fim da lei é Cristo, o fim da lei de Moisés, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, Cristo anulou a lei de Moisés. Portanto, nós não temos mais obrigação nenhuma de dar dízimo. Dízimo é um assunto dos judeus, era um assunto dos judeus. Os judeus tinham obrigação de dar o dízimo, de levar uma vez ao ano ao templo. Aí eu pergunto, se o dízimo era para ser levado ao templo uma vez ao ano, o templo de Israel, e o templo caiu no ano 70, foi derrubado, foi jogado ao chão, como nós iremos levar o dízimo ao templo, se o templo não existe mais? Não existe mais os sacerdotes, não existe mais os levitas. Então, como nós vamos levar o dízimo lá? Aí você vai dizer assim, mas existem hoje as igrejas. Existem as igrejas, existem as catedrais. Mas nós precisamos entender que as igrejas, elas são uma cópia do templo. O templo só existia um, mas elas são uma cópia, são várias igrejas, várias denominações que copiam apenas um templo. Só havia um templo aonde levar os dízimos. E hoje existem milhões e milhares de igrejas. E o que ocorre? Ocorre que, na verdade, outra coisa que precisamos entender é que a igreja somos nós. Nós é que somos a igreja. Nós é que somos a igreja. Tá bom, eu vou levar em consideração o seguinte. Nós frequentamos um lugar, certo? Nós, como igreja, frequentamos um lugar para adorar a Deus. Nos unirmos, estarmos juntos. Neste lugar, paga a conta de luz, telefone, IPTU, uma série de coisas. Ar-condicionado, central. A questão toda não é você ajudar. Se você está num lugar que prega a verdade, a questão toda é você estar num lugar que pregue a verdade. Se você estiver num lugar que pregue a verdade e você se sinta confortável e bem, nada mais justo do que você ajudar. Ajudar a pagar aquela luz, a pagar aquele telefone, IPTU, tudo isso. É justo. Mas também é justo dizer que o homem que está à frente das pessoas, trazendo uma palavra, aquele homem, ele tem que entender que ele não pode viver, ele não pode querer usar o dinheiro que é para a luz, o telefone, o IPTU, em benefício próprio. Porque se todos os irmãos trabalham, ele também precisa trabalhar. Ele não pode viver sugando os irmãos que levantam cedo e vão trabalhar. Ele também precisa trabalhar. Entendeu? Mas o que muitas vezes a gente vê é os homens enriquecendo
ficando milionários, comprando aviões, helicópteros, mansões, e o povo se lascando de trabalhar. É essa que é a grande questão. O apóstolo Paulo, ele traz um novo modelo na graça, né, estabelecida por nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. É proposto um novo modelo. O modelo é que cada um dê segundo o que está proposto no seu coração. Mas isso também não pode ser algo para fazer com que uma igreja, uma suposta igreja, porque a igreja somos nós, fique milionária, seus cofres abarrotados de dinheiro, enquanto tem irmãozinhos que precisam de uma cesta básica, tem irmãozinhos passando dificuldade. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 6 ao 10, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: nós